Amandinha, cadê as Amandas? Não tô vendo a Amanda aí. Tá aí? Cadê? Deixa eu ver aqui nos Tô participantes. aqui, prof. Amanda Amanda Gava. Gava. Amanda Gava tá ok. Hoje é dia 20 do 8. Amanda Gava, Amabile tá aí. Presente, prof. Eu vi aqui nos participantes. Ana Beatriz, tá por aí? Bia? Presente, tô aqui. Ana Calisto? Presente, prof. Ana Roberta? Ou Ana Flávia? Cadê a Ana Flávia? Presente. Tá as duas, né? Ana Roberta e Ana Flávia. Antonieta, alguém tem notícia da Antonieta? Ô, gente, vocês conhecem a Antonieta? Ela é da turma de vocês ou ela só paga minha matéria? Paga essa matéria, professora, ninguém conhece. Ninguém conhece ela? Poxa, ela vai reprovar em falta. Ela não veio nenhuma aula. Meu Deus do céu. Como é que eu consigo o celular dela? Ela não está no grupo? Vocês sabem se ela está no nosso grupo? Ela está no grupo sim, professor. Eu tenho o contato dela, eu passo para a senhora. Ela Tá paga bom. só medicina do trabalho e saúde coletiva. Tá, então tá. Manda um recado para ela, fala para ela entrar em contato comigo, por favor, para a gente ver aí se ela está fazendo as atividades, onde é que ela está. Tá? Bruna, cadê a Bruna? Presente. Carolina. Cadê a Carol? Caroline. Caroline tá aí, né? Presente, tô aqui. Só a Carolina que ainda não tá. Cecília. Cadê a Cecília? Davi. Davi? Gente, professora. Davi, o que aconteceu? Você estava no sítio, na roça, estava trabalhando, colhendo soja, Tava cuidando viajando, do professora. gado. Tava viajando. Tava viajando. Tô vendo. Mas já não tá viajando mais não, né? Tá bem acordadão, já Tô respondeu esperto, tô todas as esperto. questões? Já. Tá. Eduarda. Cadê a Eduarda? Felipe. Presente. E o Felipe, com I. Cadê o Felipe? Presente, professora. Tá os dois, então. Faltou aula passada, né, Felipe? Bacelar. Gabriel. Cadê o Gabriel? Gabriel? Nada. Gabriela Souza. Presente, professora. Gabi faltou também, né, Gabizinha? Faltei. Tava no Tô sítio. vendo. Ah, tava colhendo soja ou cuidando do gado? Cuidando do gado. Ai, que chique. Gabriela Martinez. Presente, prof. Henrique. Presente, professora. Iago. Ok. Igor. Cadê o Igor? Eu vi o Igor por aí. Cadê você, Igor? Não? Ingrid. Presente. José Henrique. Presente, professora. Jéssica. Aqui. Jéssica, ok. Dia 20. Leonardo. Leonardo Gabriel. Presente, professora. Letícia. Presente, professora. Letícia Teles. Presente, prof. Letícia Fernandes. Não, Prof, professora. a Fernandes é primeiro. Eu respondi por mim, na primeira Letícia. Eu sou Letícia Toledo Fernandes? Não, Não, prof. não, prof. Letícia Teles, Letícia Fernandes e Letícia Toledo. As três estão. Tá. São três mesmo, né? Tá. Isso. A minha que tá ao contrário aqui, né? Luana Melo. Presente, professor. Ok. Lucas. Cadê o Lucas? Lucas Mendes. Presente, professora. Presente. Lucas. Desculpa. Luiz Cristóvão. Cadê o Luiz Cristóvão? Luiz Presente, Fernando. professora. Ah, o Cristóvão tá aí. Cristóvão. E o Fernando? Maicon.
Cadê o Maicon? Manuela? Não. Paula? Presente. Ô, professora, Pedro? o Mike tá aqui, ó. Quem tá aí? O Maicon? Tava procurando Maicon. o microfone aqui no celular. Tá, Maicon, ok. Pedro presente, professora. Pedro tá aí. Professora, Oi. a senhora chamou o Igor, eu vi que ele não estava aí, ele tá doente. Eu tô achando que ele deve estar no hospital uma hora dessa, deve estar vendo uma consulta. Tá, não é Covid não, né? Não, não é Covid, não. Tá. Igor, né? Hospital. Alguém pegou da turma? Ninguém de vocês aí? Ainda bem, né? Tá, Pedro, Sara. Sara tá aí? Oi, professor, pulou um Pedro, é os dois. Presente, prof. Os dois Pedros estão, o Delfinhol e o Fidelis? Sim, professora. Ah, Sim, professor. tá. Saulo? Presente. Presente. Saulo tá aí. Thalia? Tailine? Tainara? Quem que tá aí? A Tailine? Tailine, Sim, ok. professora, tá indo. Tainara, cadê a Tainara? Tereza Carolina? Presente, professor. Tuane? Presente, professora. Vitor? Cadê o Vitor? Presente. Vitor Maciel, ok. Vinícius? Vinícius está por aí? Vi? Yasmin? Cadê Tô aqui, Yasmin? Yasmin? Vinícius está Vinícius, presente. ok. E a Yasmin? Não? Ainda não? Tá, gente, ó. Professora, Oi. é que eu entrei, a senhora já tinha passado do meu nome. Eduarda, ok. Obrigada. Mais alguém entrou agora? Ixi, 38 já. Que bom. Só a Yasmin que não tá ainda. A Tainara entrou? Não, né? Tá, Tainara, ok. Tá, gente, então vamos lá para o nosso caso 5. Eu não olhei ainda no Classroom, mas vocês podem responder em grupo, né? Eu acho que vocês já responderam em grupo. Eu vou olhar essa semana, tá? Que eu tô tendo muito periódico, então eu tô trabalhando de manhã e de tarde. Eu confesso que ontem eu cheguei tarde e não deu para eu olhar. Mas assim, quem respondeu já vai lendo aí, vai respondendo mesmo, tá? Pode ser em grupo. Não esqueçam de colocar o nome de todos os participantes lá do grupo. Não é aquele grupão lá, tá? É por afinidade aí, eu não sei como é que vocês chamam, panelinha? Enfim, é a panelinha de vocês aí, patota, sei lá eu como que é o termo hoje. E aí não esqueçam de colocar o nome. Então, se fez a Amanda e a Beatriz, a Ana Beatriz, aí já coloca, tá? E daí eu vou dar a devolutiva para vocês essa semana. E quem já respondeu, vai abrindo aí no computador de vocês para ir lendo, porque senão a aula fica muito cansativa e aí só fica eu falando igual a aula tradicional de antigamente. Vocês sabem que eu gosto de falar muito, mas assim, eu preciso do feedback de vocês, ok? Então, vamos lá. Quem que é o nosso TI aí? Eu não vou ficar penando aqui de abrir o meu coisa aqui, não. Cadê o Iago? Quem que reproduziu a aula passada? O Vitor? Nomeia outro aí, Vitor. Foi eu. O que você quer, professora? Eu quero o caso com as questões aí, por favor. E aí, quem tem as respostas, já abre para compartilhar aí também, para a gente ir respondendo. Porque essas respostas são grandes e, assim, tem muita discussão. Eu acho que a gente parou acho que foi na 3, né, Felipe? Isso, nós respondemos até a 3. A gente vai para 4 agora, né?
Isso. Abre aí Tô a abrindo 4 seu para slide. mim, por favor. Tá bom. Quem já respondeu? O pessoal já respondeu? Posso responder essa 4, professora? Pode? Não pode não, deve. A pergunta 4, ela fala assim, né? Você é o médico do PCMSO, desses trabalhadores rurais, por isso deverá solicitar alguns exames para acompanhar a saúde deles. Quais seriam e para que servem? Na verdade, assim, né? É um pouco até difícil, né? Porque para você solicitar exames para esses trabalhadores rurais, você precisa primeiramente entender com o que ele trabalha, certo? Qual é a atividade específica que ele desenvolve, para que assim você entenda qual é o cenário que ele vive, e sendo assim você consegue solicitar esses exames. E é claro, também é necessário que a empresa na qual o trabalhador atua tenha o PPRA, né, que é o Programa de Prevenção a Riscos Ambientais. E também vai servir de base para a elaboração do PCMSO, tá? O PCMSO, ele faz parte da norma regulamentadora de número 7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O objetivo dele é promover e preservar a saúde em conjunto dos seus trabalhadores, e ela estabelece uma obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e também das instituições que admitam funcionários, certo? Então, só explicando um pouco sobre a ANR. Só que para fazer esses exames, é como eu falei anteriormente, tem que saber quais são as atividades que ele desenvolve. Então, o médico do trabalho ele realiza as requisições de exames de acordo com os agentes de risco que o trabalhador está exposto, né? Então, entende-se como risco ocupacional específico ou agravo potencial à saúde, dependendo daquilo que o empregado está exposto no seu setor ou função. Então, se tratando de ambiente rural, a gente pode ver alguns riscos, como os riscos químicos, ergonômicos, de acidentes, né, por objetos mecânicos, risco físico e risco biológico. O risco químico são aqueles riscos relacionados aos agrotóxicos, né? Geralmente para as pessoas que trabalham com adubo do solo, com correção, às vezes com medicamento de uso veterinário, formicida, larvicida, fertilizante. Geralmente esses materiais possuem um conteúdo químico muito grande, né? E vários metais pesados, como zinco, cobre, manganês, enxofre, chumbo, cádmio, etc. Então, eles estão expostos a esses metais pesados. Então, o risco de desenvolver uma pneumoconiose não fibrinogênica pode ser uma hipótese, certo? Pode ser um dos riscos a desenvolver a pneumoconiose. O risco ergonômico. O risco ergonômico é quando se trata de transporte de cargas pesadas, né? Fardos, saco com produto. E aí, o tipo de lesão que ele pode desenvolver é aquela do tipo Lehr e Dort, né? Lesão por esforço repetitivo, e a Dort, que é doença ocupacional relacionada ao trabalho, certo? Pulando para o próximo, risco de acidentes, né, mecânicos, que pode ser um acidente sofrido com a própria máquina que você trabalha ou o próprio equipamento, né? Geralmente, quando se trata de área rural, se tratando de fazenda, você tem sempre um facão, sempre um foice, até mesmo tratores. Então, isso é uma parte mais traumatológica, né? Geralmente envolve cortes, envolve até mesmo fraturas, dependendo do que ele esteja fazendo e com o que ele pode estar se machucando. Risco físico, geralmente associado ao próprio ambiente, né? Tipo, a radiação solar, né? Que é não ionizante, chuva, descargas elétricas, temperaturas extremas, ruído e vibração. Risco biológico é aquele que o trabalho de acordo com o material que ele trabalha. Por exemplo, feno embolorado, ração e decomposição, pólen, o trabalho com animais, contatos com insetos, micro-organismos do solo, vírus, bactérias, os animais peçonhentos, como as cobras, né? A gente tem que se lembrar que, se tratando de cobras, nós temos 4 tipos de acidentes, né? Que é o acidente crotálico,
é lapídico, laquético e o botrópico, que é o mais frequente, que é o acometimento por jararaca. Queimadura por lagartas, malária, que é frequente também. Então, o risco biológico é mais relacionado ao quê? Aos seres vivos que vivem naquela região onde ele se habita, tá? E, por último, tem também os riscos oriundos da organização do trabalho, que é a questão da sua sazonalidade, a hierarquia rígida, longa jornada, e até mesmo a questão da precariedade do processo de trabalho. Isso aí acaba com que a pessoa sofra um acometimento psicológico severo, então ela tem uma queda da sua energia, e isso acaba causando um sofrimento mental. Claro que isso aí não é uma coisa de imediato, é uma coisa mais a longo prazo. Então, eu expus todos os riscos para que, tipo assim, nós entendemos que os riscos são de acordo com o ambiente que a pessoa trabalha. Então, quando você entende o risco, aliás, quando você sabe qual é o ambiente que a pessoa trabalha, você consegue linkar com o risco que ela está sofrendo, e sendo assim, você consegue pedir os exames que podem te direcionar para um diagnóstico. Geralmente, os exames gerais que são muito solicitados, né? Que é o EAS, que vai avaliar a urina, né? Glicemia, indicador, né, da diabetes mellitus, ureia, creatinina e ácido úrico para avaliar a função renal, como também o EAS também avalia a função renal. Colesterol total e frações, que é um indicador de eventos cardiovasculares. Triglicerídeos também, que também é indicador de risco de evento cardiovascular. TGO, TGP ou ALT, ou ASO, que é avaliador de função hepática. Bilirrubinas totais e frações também, para avaliar a função hepática. E é claro, né? O principal de todos é o hemograma, que vem e o hemograma, certo? Às vezes também pode ser necessário alguns exames complementares, né? Que é a dosagem de colinesterase. A colinesterase é uma enzima que aparece em muitos casos de intoxicação por N tipos de produtos, né? Apesar de não ser específico. Então, altas taxas dessa enzima, elas dão um parâmetro, né, para afastar ou não um manipulador de agrotóxico, ou até mesmo um outro produto. Então, a acetilcolinesterase eritrocitária, que vai estar no sangue, geralmente você pede a dosagem dela para que você avalie as taxas dela, certo? E também, como eu falei, né, é um exame complementar, a colinesterase. Mas também existem outros, como a questão dos testes de metais pesados, para manganês, chumbo, cromo, aquilo que a gente estudou no bimestre passado. Radiografia de tórax, eletrocardiograma, espirometria para avaliação de pneumoconiose ou até mesmo pneumonite. Deixa eu ver. Acho que só, professora. Eletroencefalograma, exame oftalmológico, ionograma, né, que é a taxa de íons. Sorologia para doença de Chagas também, que também é frequente, que é um exame específico. Acho que tá bom. Muito bom, Vitor. Ótima resposta. Gente, depois dessa resposta aí completa, ó, super raciocínio médico, tá? Esse é o raciocínio da medicina ocupacional, da medicina do trabalho. Primeiramente, o Vitor falou certinho, você vai ter que elencar quais os riscos que o teu funcionário está exposto. Sabendo esse risco, você vai nortear os exames que você vai solicitar. Porque esses exames, quem vai pedir, quem vai orientar o empregador, somos nós. Ele vai sempre perguntar para você, médico, tá? Então, ele vai perguntar quais são os exames que eu tenho que fazer. Aí você vai devolver com uma pergunta para ele. Quais são os riscos que teus funcionários estão expostos? Muito boa resposta. Ótima, completa, tá? Quem respondeu assim, eu vou dar devolutiva de ok, tá? Quem não respondeu desse jeito, tem que dar outra repensada aí na resposta. Muito boa, completa. Deixa eu só corrigir uma coisa aqui. Eu falei que o DORT era doença ocupacional relacionada ao trabalho. Não é. É distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Distúrbio osteomuscular. Isso. São as lesões osteomusculares, né, relacionadas ao trabalho. São lesões de bancário, são lesões de funcionário de zona rural, né?
porque a NR17, eles fazem muita ergonomia, abaixa, levanta, sobrecarga, né? Eles transportam, assim, eles acabam carregando material pesado, né? Equipamentos, sacarias, né? Em geral, quando é agricultura, quando é pecuária também, quando chega sal, né? Para as vacas, né? Para animal, eles vão descarregar a caminhonete, descarregar o caminhão, enfim. Então, sempre tem a sobrecarga osteomuscular. Muito bem lembrado, tá? Agora sim, ó, vamos lá. Resposta completa, muito boa. O que a gente vai deparar de dificuldade aí na hora de elencar esses exames e de solicitá-los? Primeiro bloqueio nosso é valor. Vocês sabem que financeiramente tudo pesa, né? Então, assim, se a gente pedir muito exame, vai honorar muito esse ASO, vai ficar muito caro esse ASO, e aí o empregador ele não vai querer fazer nenhum. Ele vai falar assim, não vou fazer isso não. Por exemplo, um funcionário, ele pode variar de 100, cento e poucos reais para ele, num admissional. Ele pode chegar até 200, até 300 reais, dependendo dos exames. Se você pedir uma avaliação oftalmológica, se você pedir um marcador sorológico aí que ele falou, para funcionário que vai lidar com a lavoura, no caso do filho do seu Raimundo, no nosso caso específico, ele vai trabalhar na lavoura. Então, seria indicativo a gente pedir alguns marcadores. Só que, por que a gente não vai pedir ainda esses marcadores? Porque se você pedir muito exames, ele não vai fazer nenhum. Então, o que a gente faz? A gente pede os mais preventivos, os mais rápidos, que ficam prontos e que todos os laboratórios nossos fazem, e que o custo não fique tão elevado. Então, assim, antes do Covid, da era Covid, quais as doenças que mais matam aí, que vocês estudaram na aula da Angelita, na aula da Carminha, da Régia? Quais as doenças que ainda mais matam no Brasil e no mundo? Hello, estão dormindo? Diabetes, hipertensão. Muito bem, Letícia. As doenças cardiorrespiratórias, não é? Cardiovasculares, não é isso? Então, se as doenças que mais matam são as doenças cardiovasculares, o que a gente vai pedir? Primeiro de tudo, a gente tem que fazer esse linking aí que o Vitor falou, elencar quais os riscos para poder determinar quais exames a gente vai pedir, quais as doenças que mais matam, que seria as cardiovasculares. Então, o que nós temos que tem que fazer quando esse paciente entra no teu consultório? A velha e boa anamnese. Observar esse funcionário, se ele tem alguma deficiência, se ele tem alguma limitação, tá? O exame físico. Esse exame físico, gente, normalmente no consultório do médico do trabalho, ele faz a verificação da pressão arterial. Normalmente é a gente que faz. Por que a gente gosta de fazer essa verificação da pressão arterial? Porque a hora que eu verificar que já está alta, essa vai ser a primeira prevenção que eu vou fazer. O senhor faz uso de algum medicamento para pressão? O senhor já está fazendo controle para essa pressão? Ela está um pouco alta, está 15/10, 15 por alguma coisa, já dá essa orientação. Para paciente de zona rural, você já prescreve a medicação. A hora que ele for lá no postinho fazer a vacina dele, ele já pega essa medicação. Seja ela os seus captopril, losartana, o hidrocloro, enfim, a medicação que ele está usando a gente já passa. Ele não pode ficar sem a medicação da pressão arterial. Tá. Qual outra doença também que é muito grave, principalmente agora na época do Covid, que a gente pede para o paciente ficar em casa mais ainda? Trombo. Além da pressão arterial, Felipe? Eu falei relacionado com trombo, AVC, essas coisas. Então, não, lógico, tá certo. E tem as diabetes, né? Então, junto com esse exame físico, anamnese, a gente já vai solicitar a glicemia de jejum. Então, olhando a pressão, verificando a pressão arterial desse funcionário, você já vai fazer a prevenção cardiovascular aí, da hipertensão.
Aí você vai solicitar glicemia de jejum aí, um ótimo controle para a gente fazer. Glicemia, exame rápido, barato, não é custoso para o empregador, ele não vai se negar a fazer essa glicemia aí de jejum. Outro exame que a gente pode, que nos norteia, assim, infecções virais, bacterianas, rápido, prático e barato. Amanda? Hemograma, prof. Hemograma, muito bem. Que bom, estão participando aí. Então, esses exames aí, ó, de maneira sintetizada de tudo que o Vitor falou, eles são exames de valor acessível, não são caros, já dá para você ter uma noção de como é que tá esses pacientes e, como o Vitor falou, a gente já aproveita uma carona aí nas transaminases. Vamos verificar como é que está esse fígado dele. A gente já solicita o TGO, TGP, gama-GT, glicemia, hemograma, os 2 raios-x. Existem raios-x aí importantíssimo aí para a gente pedir para esse funcionário. Seria 2. Quem que chuta aí? Qual que a gente pediria? De tórax é certeza, né? Tórax e da coluna, né, professora? Muito bem. Nesses 2 pode pedir raio-x de coluna lombar e o tórax, PA e perfil. Pode ser até o raio-x comum. Se quiser ainda, dependendo do valor, se o empregador não está com limitação aí financeira, você pode pedir o raio-x OIT. O raio-x OIT é mais interessante para nós, tá? A Espiro, dependendo do valor, da acessibilidade, a gente também já inclui, tá? E o urina, que ele falou também, você já pede a urina e o exame, o EAS, ele colhe rapidinho lá no consultório mesmo, ele pode fazer, já colher já lá na hora, a gente já dá o coletor. A maioria das clínicas ocupacionais, ela já tem o laboratório junto com a clínica. O laboratório já está lá. Então, um hemograma, urina. Qual outra doença que a gente pode pedir para o pessoal de zona rural aí, do Jeca Tatu aí? O amarelão, o famoso barriga d'água. O exame de fezes, professora? Isso, exatamente. Então, a gente já vai pedir fezes, urina, os 2 raios-x e os básicos de sangue, gente. Que seria glicemia, hemograma e umas transaminases para a gente dar uma olhada aí nesse fígado. Pronto, a gente já tem um panorama geral desse funcionário da agricultura. Os marcadores que o Vitor muito bem falou, a gente vai pedir quando esse funcionário vem com você no periódico com alguma queixa que você já raciocina intoxicação. Por quê? Para quem assistiu às aulas da doutora Andréa Moras lá, que é aquela aula grandona lá dela de 2 horas e pouco, ou para quem assistiu às da doutora Virgínia, que são pequenininhas, de 10, de 6, de 11 minutos, elas falam, tá? E realmente existe isso, que o maior problema nosso é encontrar laboratório que faz esses marcadores aí. Então, assim, a gente só tem esses laboratórios nos grandes centros. Aqui a gente manda para Manaus ou para São Paulo, tá? Em Belém também tem alguns marcadores que eles já fazem. Mas nós aqui, nós não temos laboratório específico para algumas intoxicações. Então, a gente tem que mandar para fora esses exames, ok? Então, assim, não adianta nem colocar no PCMSO, num admissional, por exemplo, esses tipos de marcadores. Quando que a gente vai solicitar? Quando você tem alguma suspeita, tá? Então, ele vem com você no periódico fazendo alguma queixa, que você suspeitar de alguma intoxicação e que ele realmente te falar que ele faz uso de determinado produto tóxico, seja ele herbicida, inseticida ou alguma coisa desse tipo, aí a gente vai fazer essa solicitação desse marcador, tá? Mas quando, infelizmente, quando ele tiver já com algum sinal aí, sintoma dessa intoxicação. Não dá para ficar pedindo de entrada de exame de admissional, não, porque
eles não vão ficar esperando esse funcionário muito tempo, até esse exame ficar pronto. Eles estão precisando desse funcionário na agricultura para ontem, e aí a gente faz os básicos, um bom exame físico, uma boa anamnese, e aí a gente já fica tranquilo para dar o apto para esse funcionário, tá? Não esqueçam de encaminhar ele para a unidade básica de saúde, para fazer as vacinas e para pegar as medicações das doenças crônicas, né? Seja ela diabético ou hipertensão. Ok? Então, assim, a gente dá uma resumida. Deixa eu falar o que aconteceu com o pessoal do ano passado, que felizmente não está acontecendo com vocês. Quando eu fazia essa pergunta na prova, quais exames vocês irão solicitar, até a N4, o pessoal ainda errava e colocava periódico, admissional, demissional, mudança de função e retorno ao trabalho. Não é isso, gente. É exatamente isso que vocês me responderam agora. Eu vou olhar o restante da turma, o que respondeu, mas se tiver nessa mesma linha do Vitor aí, tá ok, tá? Então, se eu fizer essa pergunta na prova, quais exames vocês irão solicitar para determinadas ocupações, para determinados trabalhos, é nessa linha de pensamento. Pensar qual o risco que ele vai estar exposto e qual exame você vai elencar aí nessa situação. Sempre do mais básico, né? Pensando no básico, para depois do mais complicado. Porque quando você ir para o mais complicado, você tem aí um valor alto e você vai ter um funcionário já com contaminação que ele vai vir posteriormente com você, e não no admissional, né? No admissional, normalmente, eles não têm queixa nenhuma. Eles querem ir trabalhar e não referem nada, enfim, né? Funcionário é sempre assim. Tá bom? Alguém respondeu mais alguma coisa que a gente não falou? Quer complementar mais alguma coisa? O EPF, em época de pandemia, com esse uso abusivo da ivermectina, vocês podem pedir, mas a gente não vai ter nenhum parasitológico positivo aí, né? Não vai crescer o minto, não vai crescer nenhum tipo, né, de bactéria. Oi, Letícia. Professora, não sei se a senhora falou, mas as doenças infecto-contagiosas, elas também são triadas ou não? Sim, você pode solicitar. É assim, ó, o que acontece? Se você realmente, na hora do exame físico e na anamnese, detectar que ele pode estar com alguma coisa ou ele te falar, o que a gente faz, gente? A gente liga para o empregador, seja ela uma empresa grande ou uma empresa pequena, uma pessoa física, e a gente pergunta para ele, ó, eu estou examinando o teu paciente e tal, e eu estou vendo uma possível alteração aqui a nível de tal, eu posso solicitar tal exame, você vai autorizar? Se a empresa falar, não, pode solicitar o exame que a senhora achar necessário aí, a gente vai autorizar. Tudo bem, aí a gente mete a caneta, tá? Agora, se a empresa sinalizar que não, o que normalmente a gente faz no consultório? A gente tem alguns pedidos do SUS aí meio escondidinho lá na gaveta e a gente pede para ele fazer esse exame que não está elencado no PCMSO dele, tá? E às vezes o funcionário ele vai e faz. Se tiver esse exame na rede pública, a gente pode pedir e ele faz antes de ir para a zona rural, tá? Ou se você quiser avaliação de algum colega específico, a gente faz o encaminhamento para, procura um dermatologista, ou procura um infectologista, eu já vou te dar um encaminhamento, eu estou suspeitando desse tipo de patologia. E aí ele vai. É uma pena que vocês não estão podendo ir no consultório, mas no consultório a gente faz isso, tá? Pronto. Então, aí caso seja assim, admissional, né? Aí a pessoa vai ficar sem poder começar a trabalhar até ir nessas consultas e ter a documentação certinha? Depende assim. Se você já elencou tudo que tem no PCMSO, os exames que estão no PCMSO, você já conseguiu fazer, estão todos ok. Você não viu nenhuma alteração. E esse outro exame não está elencado no PCMSO, e assim, você não vê, por exemplo, uma dermatite aí, dependendo da dermatite que for,
não tem problema dele voltar lá para o trabalho e depois você ir acompanhando esse paciente posteriormente, você pode liberar. Você libera o ASO, por exemplo, a doença crônica. Ó, tua pressão está muito alta, então vamos controlar essa pressão, vai tomando esse medicamento, semana que vem você volta aqui comigo, verifique em casa se essa pressão abaixou. Existem casos que eles falam, não, minha pressão está alta porque realmente eu estava sem a medicação. Mas se a senhora me der a receita, eu já vou passar lá, já vou tomar. Então, assim, são doenças crônicas que você vai alertar, mas que você já pode liberar ele orientando do risco que ele está correndo. Mas não é um risco ocupacional, são doenças crônicas. Ele nunca vai levar o patrão na justiça por doença crônica. Às vezes foi um relapso dele. Então, eu libero o ASO, mas já dou orientação para ele. Qual a hora que eu não libero ele? Quando ele faz trabalho em altura ou em espaço confinado. NR35, NR33. Aí eu não libero. Ó, eu só vou te liberar a hora que cair tua pressão. Aí ele vai para casa, ele enche a cara de água, ele para de comer esses embutidos aí salgado, ele vai tomar os remédios dele direitinho para poder ser liberado, tá? Mas existem algumas, por exemplo, o administrador lá da fazenda, normalmente eu libero e já dou uma puxada de orelha nele, mas aí ele volta, tá? Então, assim, tudo tem que analisar, Letícia. Qual é a função dele, se você está liberando ele para fazer trabalho em altura ou não, tá? Então, a gente faz uma análise aí do caso. Ok? No dia a dia, quando vocês estiverem trabalhando, vocês já vão pegando esse jeito. Quais casos que a gente deve falar, opa, não vou liberar. E quais casos que vocês vão analisar e vão ver que vai dar para liberar. Tá bom? O que mais, gente? Depois dessa resposta aí boa do Vitor, alguém tem alguma coisa aí para completar? Faltou ainda algum exame? Ok? Vamos para 5? Pode ir para 5? Quem respondeu a 5 aí, gente? Quais os órgãos mais afetados e, ao longo dos anos de exposição, quais as patologias que esse funcionário pode desenvolver? Esse aí também dá para sintetizar a resposta, como também dá para ampliar, dá para abrir bem aí. Vamos lá, quem respondeu? Pode ler. Professor, eu fiz meio sintetizado, não fiquei pegando tão específico, não. Os principais órgãos que eu coloquei foi o sistema nervoso central, os pulmões, renal e pele. Aí tá muito relacionado à pele por causa do câncer, né? O sol, que eles ficam expostos. Isso. E a questão do agrotóxico também, muito contato, isso pode causar um câncer. Bem como outras patologias, né? Mas querendo ou não, o câncer é mais prevalente. Alterações hematológicas, que quando acontece alguma alteração hematológica, ele afeta principalmente cardio, renal e sistema nervoso. O pulmão também pode ser acometido. Muito bem. Pode ler, pode ler. Gente, quem respondeu, que já me mandou no Classroom, pode abrir aí a questão e dar uma lida aí. O que mais? Muito bem, dermatites, né? É muito comum no pessoal da zona rural, tanto muito bem colocado pelo Felipe, tanto pelo sol, né? Eles ficam expostos. Imagina, num calor desse, trabalhar lá no meio da roça. Pelo amor de Deus. Professora, a gente não consegue ficar sem ar, né? Então, professora, assim, DPOC também é um acometimento comum? DPOC? Porque geralmente o trabalhador rural ele fuma bastante, né? Quando ele tá em folga, né? Então a DPOC pode ser uma causa também, tabagismo. Exatamente, é uma característica assim muito presente, né, no pessoal de trabalhador rural, né, a questão do tabagismo. Infelizmente, né, é muito comum mesmo. Eles fumam muito, né? O que mais, gente? Vai lá, então, hematológico, pulmonar,
A questão da NR21 que a gente viu, essas casas aí, se não for caiada, se não for bem construída, né, pode provocar fungos. Os próprios galpões ali, onde eles guardam, né, os produtos químicos, né, os agrotóxicos, né, eles geram muito fungo, né? Então, existem algumas doenças, além das pneumoconioses, existem as outras doenças pulmonares que vocês vão pegar para coco, né, no Semetron. Quem estava indo no Semetron? Que a gente deve pensar também no trabalhador rural, né? Ih, professora, a gente foi tão pouco que não deu nem para pegar muita coisa. Pois é, mas no 4º ano vocês não vão? Ah, mas aí, não sei, não chegamos lá ainda. Eu não sei se funciona no Estamos 4º na ano. luta. Porque o Semetron, assim, ele tem rodapé de livro, vale a pena passar pelo Semetron, porque, assim, tem assim, o trabalhador rural, ele tem como referência o Hospital Semetron. Lá vocês vão pegar todas essas intoxicações aí por agrotóxicos, vocês vão pegar os acidentes de animais peçonhentos, é muito interessante lá. Às vezes, a gente suspeita de TB, fica com TB, chega lá, o paciente está com paracoco aí, uma infecção por fungo pulmonar severo e tem que ser cuidado logo. Pessoal da pecuária, o pessoal de frigorífico, ainda vocês sabem que tem frigorífico clandestino aí no meio do mato, né? Em zona rural, isso aí é muito comum. E aí, o que acontece? O funcionário, ele entra em contato com um animal contaminado, né? Então, ele pode desenvolver carbúnculo, né? Quem já ouviu falar em carbúnculo? Já ouviu? Antrax. Vamos dar uma lida aí, porque o funcionário pode ter contato com esse animal contaminado, tá? E ele pode desenvolver essa doença. Se a gente tratar logo, são os antibióticos, são vários antibióticos, a gente trata ele com levo, com ciprofloxacino, com a doxiciclina, tá? Existem muitos antibióticos para vocês que estão fazendo farmaco aí, ó, que a gente consegue combater. Só que a gente tem que identificar logo. Sempre perguntar para eles, vocês matam animal lá na zona rural? Como é que vocês fazem isso ou não? Porque dá para pensar também em antrax e carbúnculo, dependendo do que ele apresentar aí de sinais e sintomas, tá? Então, esse caso 5, gente, é muito rico. Dá para a gente abrir um leque aqui muito grande de doenças e a gente atende muito, vocês vão atender, tanto em pronto-socorro, intoxicação por agrotóxico, seja ele acidental, seja ele suicida, intoxicação por outros fungos, e também vocês vão pegar muito animal peçonhento, estratégia saúde da família, acidente por animal peçonhento em pronto-socorro, tá? Então, é muito comum. Quais outros órgãos aí, gente, que pode ser afetado aí ao longo do tempo ou de rápido? As mucosas. Professor. Sistema digestório também, professora. Os olhos, Sistema digestório, né? Muito bem. O que ele vai apresentar aí, esse funcionário? Diarreia. Pode ser por uma intoxicação também, que pode ter no ambiente. Vômitos, né? Diarreia. Vômitos, isso. Muito bem. O que mais, meninos? Vamos lá. Viaja aí. Okay? Professora, eu coloquei, não sei se está certo, mas eu vi que um dos principais, assim, dos mais fatais, né, que pode acontecer, tipo, além do que a senhora já falou, câncer de cérebro, né, também tem a mama, tem câncer de colo, câncer de ovário, câncer de testículo. Acontece muito, eu li, né, essa questão do uso excessivo de agrotóxicos, esse contato, que muitas das vezes as mulheres também estão expostas a isso. Ô, gente,
Só um pouquinho que eu vou atender meu interfone, eu já volto. Mas, ó, essa questão aí que ela colocou do câncer, isso aí, o que é que a gente faz? A gente faz para os homens de 45, para as mulheres a gente pede exame, tá? A gente pede o PSA para os homens, para as mulheres a gente pede mamografia, ultrassom, tá? Só um pouquinho aqui que eu já venho. Os lanches. Sabe o que eu faço? Oi, meninos, desculpa. Esse negócio de home office, viu? Poxa, eu queria tanto estar aí na sala de aula, mas fazer o quê, né? Vamos lá. Tá, gente? Quem foi que falou? Foi a Ana, da questão do câncer? Aninha? Fui eu, Amabile. Tá, não, Amabile, muito bem lembrado, tá? Ó, nós já tivemos situações, a medicina do trabalho, ela não é só doença ocupacional, não, são todas as doenças. Nós já tivemos situações que a funcionária relatou para a gente que ela descobriu câncer de mama no periódico. Ela é funcionária de um banco grande aí, esse banco realmente solicitava a mamografia para todas as funcionárias acima de 45 anos e o PSA para os homens, né, acima de 45 anos. E aí, assim, ela não estava sentindo nada, normal, 40 e poucos anos, não, acho que menos de 50, e aí ela fez a mamografia e realmente constatou. E aí iniciou o tratamento, tá? Foi logo que começou o Hospital do Amor aqui, aí ela fez o tratamento aqui mesmo. Mas, assim, ela faz um relato muito interessante. A gente fica muito satisfeito, porque, assim, quem descobriu, na verdade, o câncer dela foi a médica do trabalho lá dela, lá do banco, né? Então, a gente tem que fazer esse tipo de prevenção, sim. Se necessário, no periódico, e a empresa é uma empresa que realmente deixa pedir exames, nessas horas a gente pode colocar, sim, exames complementares. No caso dela, a médica teve essa expertise aí, não, tem 45 anos, vamos fazer uma mamografia, né? Vamos fazer tá dentro da faixa etária aí. E realmente ela descobriu dessa maneira. Ela fez o tratamento direitinho e tal, e até onde a gente estava sabendo, ela estava bem, respondeu bem ao tratamento, com certeza foi no início, né? E aí eu sempre pergunto também se elas já fizeram preventivo, a importância de fazer o preventivo todo ano, tá? Já teve situações assim que a carreta do Hospital do Câncer estava lá no shopping, esse pessoal da zona rural, quando eles vêm até a cidade, eles dão uma voltinha, eles vão para o shopping, né? Ou ficam na cidade alguns dias, né, para fazer tudo que tem que fazer. E aí eu já solicitei, falei, ó, se vocês forem ficar aqui, passa lá no shopping, tá tendo a carreta do hospital, tá lá, já faz os exames. Então, assim, sempre dá essas dicas quando lembrar, tá? Porque esse é o papel do médico, fazer a prevenção aí dos funcionários e dos familiares também, né? Ok? Então, câncer aí é bem lembrado aí. O que mais? Vacinação. Já tomaram a vacina do sarampo de vocês, já? Tem que tomar, hein? Vai lá, meninos. Vamos para 6, então? Pode pôr a 6, Lu. É o Felipe que está reproduzindo aí? Quem é o TI da turma hoje? Pronto, professor. Tá.
Gente, vai lá, ó. Essa 6, ela dá, assim, ela é bem rica aí, hein? Alguém pode ler ela aí? Vai lá. Quem respondeu? Bora, meninos. Acorda. Professora, ela tá, Oi. pelo que eu li, né, ela tá um pouco sugestiva de intoxicação. Ó, gente, vocês não esqueçam que vocês estão lá no pronto-socorro, hein? Você é o médico do pronto-socorro agora. Eu não falei médico do trabalho aqui não, hein? E nem médico da estratégia de saúde da família, não é postinho aqui não. Ó, você é o médico do pronto-socorro. Você está lá no João Paulo. Você atende um paciente, morador da zona rural, que apresenta epigastralgia, algias em articulações, cefaleias, tontura e vômito. Não é COVID. Tá? Esquece aí o COVID aqui. Seu diagnóstico de imediato, através da anamnese clínica, é D? Muito bem, o Felipe já respondeu. Muito provável intoxicação, né? E aí, o que vocês vão fazer com esse paciente? Vocês estão lá na linha de frente, vai ligar no 0800? Não, primeiro você vai fazer um tratamento geral, né? Questão de volemia, questão da dor dele e relacionado ao vômito. Você vai fazer um tratamento geral para isso, até saber o motivo da intoxicação. Se o paciente já levou, por quê, qual produto, o que aconteceu, você já começa específico. Se não, você precisa esperar. Aí você vai ter que solicitar exame também para aí sim ter um diagnóstico direcionado. Senão você só vai fazer um tratamento meio geral pelos sintomas que ele está sentindo. Você não pode dar um tratamento específico sem saber o que é. Tá, aí o que mais, gente? Tá, Professora, esse paciente... eu coloquei assim, verificar os sinais vitais, né? Desobstruir as vias respiratórias, manter funções respiratórias cardiovascular. Verificar, primeiramente fazendo anamnese também, verificar se essa intoxicação ela foi por via oral, por via respiratória, ou se foi tegumentar, se foi pela pele, que ele absorveu alguma coisa pela pele, algum produto, né? Se foi pela pele, pedir para ele retirar a vestimenta que ele está, se possível tomar um banho, né? Se foi por intoxicação oral, verificar o tipo de produto, se ele sabe ou se ele levou o rótulo, alguma coisa do produto que ele foi intoxicado. Muito bem, se tiver ótimo. como realizar a lavagem gástrica, se não for um produto corrosivo, realizar a lavagem gástrica desse paciente e também fica indicado o uso de carvão ativado nesse caso de lavagem gástrica. Isso. Muito bem. O carvão ativado a gente usa. Carvão ativado e a terra Foley. Alguém viu sobre ela? Os dois, assim, Ok, são professora? parecidos. Como é que é o nome desse Argila. segundo? Oi? Como é que é o nome desse segundo que a senhora falou? Terra Foley. Conheço não, conheço só o carvão ativado. Tem a terra Foley também, tá? Que Dá uma lida aí. na fazenda a gente sempre tem um pote de carvão ativado. É bom. Essa folha você nunca viu? Dá Nunca uma tinha ouvido lida falar sobre não. ela aí. Ela é tipo uma argila que a gente usa também, tá? Principalmente nas intoxicações pelos organofosforados, né? Os inibidores. Tá, gente, aí a gente falou sobre os inibidores da colinesterase. Nos inibidores da colinesterase, que são os inseticidas da carbamatos, né? O que a gente vai usar de medicação no pronto-socorro? Quem que estava falando mesmo, respondendo a questão Gabi agora? Martinez, Gabriela Martinez. Tá, então, Gabi, a Gabi falou muito bem. O que a gente vai pedir? Porque, esse paciente, ele não tá bom, ele tá grave. Provavelmente ele desmaiou lá na roça. Ele estava fazendo uso de algum produto químico, ou acidental, ou às vezes ingeriu, tá? Então, alguém está trazendo esse paciente para o pronto-socorro. Ou o dono da fazenda, ou o administrador, ou os próprios familiares.
E eles já são orientados, eles já sabem, eles trazem normalmente o frasco do que ele estava usando. Ó, ele chegou lá em casa, foi jantar, ou foi almoçar, ou foi tomar café, e desmaiou, começou a babar, começou a vomitar, enfim. E ele estava usando esse produto lá na roça. Ou a gente suspeita que ele fez uso, ele estava depressivo, estava com algum problema, e ele deve ter ingerido esse produto. Eles trazem, tá? Acontece isso, vocês vão ver no pronto-socorro. Eles trazem, assim como trazem a cobra, né, que picou, quando eles pegam, eles trazem também o produto, o frasco lá do produto que ele estava usando. Através desse frasco, a gente vai ver qual é esse produto. E quando eu falei para vocês, se a gente liga no 0800, às vezes a gente liga sim, porque existe o centro de toxicologia que eles vão orientando a gente em tudo que a gente deve fazer. Qual é o produto? Ah, é o tal, é o organofosforado, é o inseticida tal. Então, a gente vai falar para ele qual é a classe que a gente está lidando. E a gente tem um feedback muito bom nessa telemedicina. Eles vão orientando. Se é para a gente entrar com a atropina, a gente normalmente faz a atropina com a pralidoxima nos inibidores da colinesterase. Fisiologia, lembram da fisiologia? Aqui, a atropina e a pralidoxima, ela faz ela faz um efeito reverso, né? Ela vai reverter o efeito dos inibidores da colinesterase. É um antagonista, então, professora, esses dois? Oi, pode falar. É um antagonista, então, a atropina? Isso. Ó, vamos ler aqui, ó. Atropina, tá? E a pralidoxima. Quem assistiu a aula da doutora Virgínia, lá do interior, lá do interior, não, desculpe, lá do Rio Grande do Sul, ela fala desse tratamento, tá? Nos inseticidas, nos organofosforados aí. Então, aí ela fala lá sobre ele, aí a gente tem que ver a quantidade que a gente vai administrar. Existem alguns tóxicos, alguns produtos tóxicos que a gente não vai entubar esse paciente. Se a gente entubar a oxigenoterapia, a gente vai espalhar o efeito desse produto tóxico. Então, a gente não vai fazer, tá? Então, essas orientações, é lógico que a gente tem que saber alguma coisa, né? Não vamos ficar cegas lá no pronto-socorro. A gente tem que saber de alguns produtos aí que a gente vai pegar paciente assim, tá? Quando eu estava no 5º ano, eu peguei um paciente que ingeriu paraquat. Infelizmente, ele morreu porque foi uma quantidade alta e em menos de 12 horas a gente perde o paciente. Ele queria se matar mesmo, foi suicídio. Então, não deu tempo da gente nem fazer a diálise, nem hemodiálise, nada. Ele já entrou em falência mesmo. O paraquat é aquele inseticida, cadê o pessoal da fazenda aí? Que ele chama seca-mato. Então, ele faz um efeito pulmonar como as pneumoconioses fazem nos nossos pacientes aí que aspiram amianto, aspiram essas poeiras aí de construção. Só que as pneumoconioses levam anos, né? E o paraquat, ele leva horas. Então, tem que ser um atendimento muito rápido e, dependendo da quantidade, a gente não consegue salvar esse paciente. Infelizmente, ele evoluiu para óbito mesmo, que foi o que aconteceu com um paciente que eu tive no 5º ano. Tá? Ele chegou, tinha ingerido paraquat, ele veio de Vilhena e, infelizmente, a gente perdeu esse paciente. Não deu tempo de levar para diálise, para hemodiálise, nada disso. Ok? O que mais, gente? Ela fala também da diálise, né? Ou hemodiálise, de fazer a diálise e hemodiálise. Qual que é a diferença da diálise e hemodiálise? Alguém sabe me dizer? Vocês já viram o paciente fazendo diálise e hemodiálise? Sim. Qual que é a diferença? Quem que respondeu aí? Fui eu, professora, mas eu não sei a diferença, não. Eu já vi fazendo hemodiálise. Sim, como que é a hemodiálise?
É o Felipe que está falando, o A Vinícius? hemodiálise consiste na retirada do sangue e o equipamento ele vai e filtra todo aquele sangue e ele devolve para o corpo com menos impurezas. Muito bem. Então é a máquina, né, Vitor? Isso, exatamente. Então a máquina, ela está no lugar de quem aí do nosso corpo? Qual órgão que ela tá no lugar? Sim. Isso, exatamente. Então o rim não está conseguindo mais, ele não entrou em falência. Então a máquina que vai fazer essa retirada da toxicidade aí do nosso sangue. E aí ele volta. E na diálise, como é feita a diálise? Alguém sabe me dizer? Ninguém fez aí, nenhum da família? Ninguém nunca viu fazer? Professora, esse procedimento, eu acho que ele consiste na introdução de um líquido. Eu não sei dizer exatamente. Mas a diálise, pelo pouco que eu sei, ela é inserida, né, um líquido específico na cavidade, e aí ele vai drenando através de um catéter. Eu não sei dizer mais ou menos, não. Mas o que é? Isso, muito bem. A linha de raciocínio é essa. Alguém sabe especificar mais como é feita uma diálise? Gente, então, nessas situações de tóxicas, o que vai acontecer? Que hora que o paciente vai morrer? No paraquat, ele entra em falência pulmonar, né? Porque seca literalmente os alvéolos, então nós não temos mais a troca gasosa, e existem alguns inibidores da colinesterase que eles fazem lesão renal de imediato. Então, o que a gente faz nessa situação? A gente poupa o rim e já manda o paciente para não deixar essa toxicidade chegar no rim. É uma tentativa que a gente faz para tentar não deixar esse paciente evoluir para óbito. Então, a gente não quer que essa toxicidade chegue até o rim. Então, a gente marca ou uma hemodiálise ou a gente faz uma diálise peritoneal, diálise peritoneal. Então, é isso que o Vitor está falando. Existem um soro específico quente, que é na temperatura do corpo humano, tá? Esse soro tem que ser aquecido. E aí é feito essa desintoxicação sanguínea, o mesmo efeito que a máquina faz, dentro da cavidade peritoneal, tá? Então, assim, popularmente falando, esse líquido vai lavar o sangue, só que peritoneal, intracorpóreo. E a hemodiálise é extra, né? Vai o sangue que sai do paciente, né? E na diálise é ao contrário, ok? Mas dá uma lida aí, tá, gente? Ó, atropina, pralidoxima, hemodiálise, diálise, ok? Aí vamos ver sobre o antrax, né? O carbúnculo. Em frigorífico é muito comum, mas o pessoal que mata gado também lá no interior, lá do sítio, lá da fazenda, também pode matar um animal contaminado com carbúnculo, né? E aí ver o tratamento, tá bom? Isso aí é muito interessante pra gente. Deixa eu ver o horário aqui que o povo tá me enchendo o saco também. Tá. Gente, mais alguma coisa aqui? Oi. Professora, pode falar. Esse paciente aí do 5º ano da senhora, chegaram lá com o pote? Como? Como é que vocês ficaram sabendo que ele estava com essa intoxicação? O pessoal levou o pote do frasco, o frasco chegou lá no pronto-socorro ou não? Sim, não, a esposa veio acompanhando, né? Porque esse caso aí, ele veio de Vilhena. E a esposa veio acompanhando e ela trouxe, ela falou, não, e ela falou que ele já estava falando de suicídio já. E aí ela suspeitou, ele sumiu, né? E aí não acharam ele, e aí foi procurar, ele estava lá no galpão. Tinha feito a ingestão do paraquat. E aí ela chegou falando, ela que veio acompanhando, e aí ela falou, ele já chegou em estado assim já muito, muito debilitado. E aí ela falou.
E aí, na época, o nosso professor lá do pronto-socorro, ele pediu, ele falou, ó, de quem que é esse paciente? E o paciente era meu. Que a gente dividia, né? O próximo paciente que chegar é do fulano, assim que eu acho que vocês também vão fazer, né? E aí o próximo paciente que chegar é teu. E aí veio esse presentão aí para mim, mas eu gostei, é muito interessante. E aí o professor já pediu para eu solicitar hemodiálise. Ó, já pede hemodiálise, porque ele está vindo de lá do interior, uma viagem longa, e aí a gente tem que tentar salvar esse paciente e não deixar essa toxicidade renal, né? E aí eu pedi a hemodiálise, mas as nossas clínicas não deixam, não. Você foi acidente com o quê? Aí eu falei para ele, foi paraquático. Eu falei assim, não, eu não vou tirar meus pacientes da sala para ficar fazendo um paciente que em questão de horas nós vamos perder. Entendeu? Então é difícil, porque você não tem máquina disponível assim. Tá toda ocupada, né? Porque essas clínicas, nossa, elas são saturadas. Então você já tem esses pacientes de falência renal que já fazem hemodiálise constantemente. E aí ele teria que, assim, tipo, tirar um paciente dele para poder colocar esse aí, e que a gente, assim, infelizmente, não tinha muita perspectiva, né? E aí eu não consegui fazer hemodiálise, não. As clínicas não liberaram. E aí a gente entrou com atropina, pralidoxima, mas ele já veio muito debilitado, né? Demora muito, Vilhena até aqui, né? Então, infelizmente, ele evoluiu para o óbito mesmo. Ok? Mas eles, normalmente, eles trazem, ou pelo menos eles dão um indício do que deve ter sido, o que ele estava usando na agricultura, ou com o que que tinha lá na fazenda que ele pode ter usado, né? Porque também eles não têm uma loja de agrotóxico lá toda, eles têm uns determinados, né, agrotóxicos, e eles mesmos já falam. Ok? O que mais, gente? Mais alguma dúvida, questão? Esse caso é muito legal, né? Dá pra gente dar uma boa viajada e aprender muita coisa nesse caso, muita mesmo, tá? A gente pode ir para a 7, começar a 7 e terminar ela semana que vem e já entrar com o caso 6. Eu já vou passar o caso 6 para vocês, tá? Essa semana eu já vou disponibilizar no Clésio. Mas aí vamos entrar na 7 já? Alguém... É grande também, né? Vamos lá? Alguém quer ler já a 7? Ou vocês querem discutir mais a 6? Quer entrar já na 7? Eu só fiz a 7 relacionada a cobra e abelha só. O restante não tem nada não. Tá. Aí, mas você achou todos os acidentes, assim, porque cobra mesmo. Quantas classes de cobra que a gente tem, Vitor? Geralmente, professora, fala assim em 4. Fala assim em 4. Que Muito é bem. acidente crotálico, laquético, elapídico e botrópico. E aí, quando acontece esse tipo de acidente, é importante... Claro que não é todo mundo que tem essa noção, mas geralmente as pessoas matam, né, os animais e deixam para lá. Mas algumas têm a ciência de levar o animal, né, a cobra, até o pronto-socorro. Porque aí o responsável, né, o médico plantonista, ele vai tentar identificar qual é a espécie, né? E aí ele consegue fazer a dosagem e a medicação do soro antiofídico correto, né? Dependendo de qual for a espécie. Se for uma jararaca, então é um soro antibotrópico. Se for uma cascavel, que não é comum, acho que é soro anticrotálico, não lembro qual é a espécie da cascavel. Isso, é o crotálico. Enfim, é mais ou menos assim. Em relação às abelhas, eu não sei se existe uma outra situação comum, mas pelo menos acontece muito comigo. Mas picada de abelha desencadeia reações anafiláticas exacerbadas. E aí, sendo assim, uma conduta é fazer a prescrição de antihistamínico. Muito bem. E também tem um segredo aqui na abelha de como que tira esses ferrões, né? Vocês chegaram a ver? Viu, Vitor?
Vinícius, Gabi. Corta com uma lâmina, né, professora? Gabi, teu som tá baixinho. Pode falar. Corta com a lâmina aquele excesso que está para fora, porque diz que se puxar com a agulha, ele solta mais ainda o veneno dele. Exatamente. Você vai fazer inoculação, né? Porque fica uma bolsa, né? Todo mundo tá ligado? Todo mundo viu isso? Sim, professora. Se apertar o ferrão, ele acaba liberando mais veneno, né, dentro da corrente. Exatamente. Então, nunca tirar o ferrão com pinça, né? Então, se você tirar com pinça, você vai aquela bolsinha que ela depositou intradérmico, né, que está na pele, ela vai ter a eclosão dessa toxina aí dentro do organismo, né? Então, se você cortar, você evita romper aquela bolsa, né, que ela depositou, tá? Então, nunca fazer extração dos ferrões com pinça, tá? Puxando, fazendo tração. Eu já vi casos assim, tem relatos aí que a gente vê, até nessas porcarias de YouTube aí, que o pessoal usa até cartão de crédito, tá? Pega o que tem na mão aí, corta lá no pronto-socorro, lógico, a gente vai pegar a lâmina, né? Como a Gabi falou, a gente pega a lâmina. Gente, seguindo a resposta do Vitor aí, que está muito boa também, a gente tem exatamente isso que ele falou, os acidentes crotálicos, os acidentes laquéticos, né, de cada espécie de cobra. E aí, o que a gente precisa elencar aí nessa questão? Eu vou deixar aí para a gente discutir na outra aula. Quem não respondeu certo, eu vou dar o retorno, tá? O que a gente vai usar quando for leve, moderado e grave? Quantas ampolas? Por que a gente pega 2 vias de acesso? Tá? Normalmente, no paciente com acidente peçonhento, a gente pega 2 acessos, tá? 2 acessos venosos. Um vai correr o soro e o outro, o que a gente vai correr? Quem não assistiu a aula da doutora Virgínia lá, de tóxico, que é do Rio Grande do Sul, e da doutora André, de Brasília, eu recomendo assistir. Elas falam tudo isso. E também eu vou passar para vocês o 0800 que a gente liga, que é o pessoal da toxicologia, que vai dando essa assessoria para a gente nos atendimentos. Então, quem for fazer estratégia de saúde da família no interior, em áreas rurais, em áreas remotas, longe daqui da capital, tem que ter no celular esses 0800. Eles dão uma assessoria muito boa para a gente em todas as situações, tanto na questão 6 quanto na questão 7, tá? Professora. Oi, pois não. Eu queria tirar uma dúvida com a senhora, porque quando eu estava lendo, eu vi que a quantidade de ampola ela não muda se for adulto ou se for criança. Porque Sim. você tem que tirar, você leva em consideração a quantidade de veneno e não o peso do indivíduo, né? Isso é verdade? Peraí, como? Eu não entendi. O que você falou? Que a quantidade da ampola não vai mudar em adulto ou em criança, porque eles levam em consideração a quantidade do veneno, parece, e não o peso do indivíduo, se é adulto ou se é criança. Depende em qual acidente você está falando. Isso aí você está falando ofídico, de O cobra? ofídico, Isso, muito bem. O de cobra, sim. O de cobra, ele já é fixo. Gente, quem não assistiu a aula da professora Andréia, que é muito grande, ela tem quase 3 horas, é uma minissérie aí, vai lá, assim, bem lá no fim da aula, que ela elenca todas as quantidades certinha. Ela tem uma quantidade certinha que ela elenca lá no... Eu vou passar depois para vocês, mas já vão dando uma olhada. Ela elenca já, tanto no crotálico, no botrópico, ela já elenca quantas quantidades de ampola. Professora. Outra coisa que ela fala... Oi, Vitor. Oi, Felipe. Eu posso falar um pouco? É porque eu tenho algumas coisas que relacionadas com as ampolas também. Tá, pode sim, claro. Não pode, Tá. deve. Só com o Vitor já falou lá dos 4 principais tipos, né?
dos ofídicos. Aí tem algumas etapas do atendimento, que primeiro tem que identificar qual é o tipo da serpente, se ela é do tipo peçonhenta ou não. A botrópica, ela é a mais prevalente, né? Então, é o que, na hora, mesmo se você não souber qual que é, você já pensa nela primeiro porque ela é a mais prevalente. Mas claro que você não vai dar um tratamento específico. Você vai ter que fazer uma avaliação do local da picada, se tem edema, qual é a extensão dela, se tem eritrema, se tem bolha, se está tendo sinal de inoculação, se está tendo sangramento. Você tem que avaliar onde aconteceu a picada. Aí Se foram várias picadas ou se foi uma só, onde foi essa picada, se foi no membro inferior, no membro superior, se foi em face, né? Aham. E Muito já bem. falando, o membro inferior ele é o mais acometido, né? Eu vi Certo. quanto à classificação da gravidade no membro inferior, em leve, moderado e grave. Se a cobra, ela picou no seu pé e ela tá dando um sinal assim de edema, eritrema só no pé, ele é caracterizado como acidente leve. Agora, Muito se bem. ele atingir toda a perna, atingir ali um pouco do joelho, começando na coxa, você já dá como moderado. Agora, se o acometimento foi no pé e o sinal está chegando até no glúteo, aí é um acidente grave. Tá, aí você vai procurar por sinais sistêmicos também, como o sangramento e outras complicações. O que acontece muito, principalmente nos botrópicos, é edema, bolhas hemorrágicas, sangramento e equimose. Um dos exames que você pode pedir é a questão da coagulação, ele pode alterar muito. O tempo normal é de 9 minutos até 9 minutos, aí acima disso já está alterado. E você vai pedir a soroterapia, caso você não saiba qual seja a cobra, né? TC você pode até pedir, mas se for depois de 12 horas não precisa tanto. E quanto ao tratamento? O tratamento geral, se for, principalmente como eu estou falando aqui, como se fosse membro inferior, porque é o mais acometido. É repouso e membro elevado, em 30 graus mais ou menos. É recomendado você passar água e sabão. Tratamento geral ainda, você pode dar analgésico pela questão da dor, mas não dá um analgésico forte. Isso. Ali no mais fracos. Hidratação, tem que ter controle dos sinais vitais, do volume urinário, ver se a vacinação está correta. Nunca utilizar torniquete, fazer sucção ou incisão, ou curativo oclusivo. Isso até mesmo para pessoa pré-hospitalar. Às vezes ela não chegou no hospital, isso é bom recomendar. Você não pode ficar usando torniquete ou ficar fazendo curativo oclusivo, só tem que fazer lavagem com água e sabão para diminuir a chance de infecção. Mas mesmo a pessoa fazendo a lavagem, você deve estar em mente que isso pode dar uma infecção, né? Você deve aspirar o conteúdo se tiver bolha e beleza. Aí, sobre a classificação. Quando você fizer a soroterapia, você vai saber qual é o animal específico. Se o quadro for leve, você vai fazer 3 ampolas, todas via intravenosa. Se for moderado, tem um edema em 2 segmentos, o tecido alterado, a hemorragia está sistêmica, está ausente ou está discreta. No caso moderado, você vai fazer soroterapia com 6 ampolas. Agora, se for um quadro clínico grave, você vai fazer uma soroterapia de 12 ampolas. Lembrando que é intravenosa e não pode fazer um tratamento tipo, você coloca 2 ampolas agora, fracionado. Você não pode fazer um tratamento fracionado, é tudo junto. Da questão das ampolas, né? Eu acho que é isso, professora. E na questão, se não for uma cobra não peçonhenta, geralmente não dá um sintoma tão crônico também, igual cobras peçonhentas. Então, geralmente você vai fazer o tratamento com soroterapia, claro, mas principalmente questão da dor, essas coisas. Eu vi também, professor, que você tem que fazer uma pré-medicação, né? Antes
da medicação específica da soroterapia. Fazer uns 20 minutos antes, que é tipo hidrocortisona, prometazina, ranitidina. Você deve fazer antes da soroterapia para evitar um pouco da reação. E se tiver reação precoce, você pode, porque pode ter problemas respiratórios cardíacos, né? Uma alteração precoce quando você coloca a soroterapia. Pode ter reações cardiovasculares e respiratórias. Então, você tem que estar preparado ali também com hidrocortisona, com adrenalina, com rinquer-lactato, tá com controle ali com remédio para controlar o broncoespasmo. E também tem que estar consciente que pode ter uma reação tardia ao soro. E o mais recomendado é a prednisona. Muito bem, que é o corticoide, né? Isso, o corticoide. Aí também tem que estar pensando com os comprometimentos, as complicações locais, ali onde foi picada, só que são reações tardias, igual uma infecção, pode ter necrose ou uma síndrome compartimental. Se for um abscesso, você já precisa estar ali com os antibióticos. Geralmente você não dá um antibiótico tão fraco, você já parte para uma amoxicilina com clavulanato, com cloranfenicol. Você já tem que estar ciente disso. Tem que estar ciente também com as complicações sistêmicas que podem acontecer, como uma hipotensão, choque. Acho que é isso, professora. Muito bem, Felipe. O Gabi, eu acho que foi a Gabi que questionou. Isso que o Felipe falou responde à tua questão. O que vai nortear o tratamento? Vai nortear a gravidade do acidente. Se ele está leve, moderado ou grave. Aí a gente vai entrar com a quantidade de ampola, tá? Gente, quem não assistiu ainda a aula da doutora André e da Virgínia, dá uma assistida, porque são aulas, assim, muito interessantes, que respondem todas essas nossas questões aí, e vocês vão usar. Não se assustem na quantidade de informações, porque antes da prova, para a prova propriamente dita agora, eu vou dar aquele resumão e vou focar mais no que eu vou cobrar, claro. E para atendimento, quando vocês forem para pronto-socorro, estratégia de saúde da família, enfim, vocês vão ter isso em protocolo, em mãos, tá? No Semetron existe os protocolos já dos acidentes peçonhentos, tá tudo colado lá na nossa frente para a gente ver, e tem o 0800 também que vai nos auxiliar, ok? Mas só que a gente também não pode ir assim, sem saber nada, sem ter lido nada, sem se familiarizar com nada, não. Só contando com 0800, aí depois você está sem bateria, ou o protocolo que está lá está arriscado, você não consegue identificar direito, né? Ou você está sem internet também, que não vai te dar cola lá na hora. Enfim, alguma coisa a gente tem sempre que saber, né? Ok? Gente, eu acho que por hoje é só, mas eu vou passar o caso 6 e a gente continua discutindo essa questão que eu vou passar direitinho aí, tá? Ainda faltou escorpião, aranha e abelhas ainda, do tratamento, tá bom? Ok? Fechou. Tá bom, professor. Podemos deixar para a aula que vem? Pode Podemos. ser? Então tá Beleza. bom almoço para vocês. Até mais, até a aula que vem, tá? Eu vou dar uma olhada nas respostas e vou dar um feedback para vocês lá no Classroom, tá bom? Beleza, professora. Beijo, meninos. Tchau, tchau. Obrigado. Iago. Boa semana para a senhora. Bom almoço. Tchau.